Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Você está no Critica Brasil News, que fala a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão, agora sim nos estúdios do Critica Brasil. Hoje, a partir das 21h45, nós vamos estar ao vivo novamente, aqui direto de Brasília. Olha, o Bolsonaro cancelou a participação dele na reabertura do trabalho judiciário do Supremo Tribunal Federal. E nós aguardávamos já esse cancelamento, até porque o seu Jair Bolsonaro está envergonhado de encarar o Xandão. Isso mostra mais uma vez o desespero, a desordem que está sendo causada no Palácio do Planalto. Bolsonaro está muito perturbado pela questão tanto dos partidos, porque até partidos do Centrão estão liberando as suas siglas para apoiarem quem quiser. Aí, leia-se, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem também a questão da AGU. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não gostaram nadinha do que a AGU fez, porque a AGU tentou enganar o Supremo Tribunal Federal pedindo adiamento e depois dizendo que o Bolsonaro não ia depor. Enfim, os ministros sabem que essa manobra não foi propriamente do advogado-geral da União, mas sim do Bolsonaro. Além disso, o vídeo postado nesse final de semana com Bolsonaro farofeiro, comendo farofa, se lambuzando todo aporcalhado, para dizer que é pobre e tal, não pegou bem, pegou mal. Isso demonstra que ele acha que o pobre é mal educado, é porco, né, na visão dele. E não pegou legal, e o ministro Fábio Faria tirou do ar também. Sobre essa questão, o Bolsonaro não está preso porque tem a PGR a favor dele, o Augusto Aras, que blinda ele o tempo todo, e não foi impeachmentado porque tem o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que está com o bolso cheio da grana e por causa disso não abre qualquer processo contra ele, não vai abrir. Mais de 140 processos de impeachment. Então ele faz isso como uma almofada para ele. Olha, gente, em entrevista à Rádio Super Tupi do Rio de Janeiro, o presidente Lula falou sobre Moro e sobre Bolsonaro. Sobre o Bolsonaro, o Lula disse o seguinte: ele inventou o Queiroz. Ele tem 3 filhos que mentem tanto quanto ele na internet, todo santo dia. Ele conta 8 mentiras por dia, disse Lula. Em todas as entrevistas de rádio que eu faço, eu pergunto para o jornalista que está me entrevistando se ele lembra alguma obra que o Bolsonaro fez. Ninguém lembra, porque o Bolsonaro não governa o Brasil. Ele não tem uma proposta para a educação, para a saúde, para a tecnologia e ainda mais. Na questão da saúde, é o presidente que menos cuidou da saúde. Inclusive, ignora 630 mil pessoas que morreram. Disse que morrer criança é coisa insignificante. Morrer velhinhos é coisa insignificante, disse Lula. Aí Lula emendou e disse o seguinte: é um homem que não tem sentimento, não tem coração. Ele não tem feito nada, a não ser refém do Congresso Nacional. Hoje, quem governa o Brasil, disse Lula, são os deputados através do orçamento secreto. Orçamento secreto, lembre-se, 16 bilhões de reais reservados para Bolsonaro comprar o Lira e o Centrão todos juntos e o deputado que se corrompem. O Bolsonaro, disse Lula, é um acontecimento que jamais deveria ter acontecido no Brasil, completou. Ele disse: o povo está de saco cheio de Bolsonaro, disse o ex-presidente Lula. Quer alguém que dê um pouco de confiança e um pouco de esperança. É isso que o povo está querendo em 2022, realizar sonhos. O governo Bolsonaro é um pesadelo, é uma praga, disse Lula. E sobre o ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, Lula disse o seguinte: eu não acredito, companheiro, em terceira via. E não acredito que Moro tenha muito futuro na política. Eu, sinceramente, de vez em quando, eu fico pensando se devo falar do Moro ou não. Porque ele é uma figura insignificante. Ele é um deus de barro que foi construído para me prejudicar, disse o Lula. Ainda disse mais. Eu acho que ele vai ser medíocre como candidato a presidente da República, disse. Vamos esperar o tempo para saber o que efetivamente vai acontecer com esse cidadão, que, na minha opinião, tem uma ligação muito estranha, mínima, duvidosa com a CIA.
e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disse Lula. O presidente Lula está certíssimo em falar da mediocridade do Moro. O Moro é um medíocre, um juiz medíocre, um juiz que ficou famoso por conta que usou as leis para perseguir um político famoso, aí era o Lula, e ele só ficou conhecido por causa do Lula. Se não fosse o Lula, quem era Moro no jogo do bicho? Cadê Moro? Aonde estava Moro? Moro não teria essa fama toda que tem. E a mídia, né? Achou ali que poderia colocar alguém, como antigamente colocaram Collor de Mello. O Moro, ele é insignificante realmente, ele fala mal, ele palestra mal, ele debate mal, ou seja, e vai ter um mau desempenho nessas eleições. Aliás, lembrando que ele é ex-ministro de Bolsonaro, ex-bolsonarista. Bolsonaro e ele são uma moeda e uma face é de um, a face é de outro. Numa entrevista ao jornal Diário da região de São José do Rio Preto, o ex-juiz, declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, afirmou que se der Lula e Bolsonaro no segundo turno, ele vai votar numa cabra, mas não vota nos dois. E eu voto numa cadela, mas não voto em ti, desgraça. Voto numa cadela réia, cheia de pulga, mas não voto em Bolsonaro. Eu, como sei que não vai dar Bolsonaro e Moro no segundo turno, eu estou tranquilo. Agora, quanto ao Moro, eu não peço que o Moro desista das eleições, porque eu quero que ele vá ao debate. Eu quero que ele enfrente o debate, que ele seja macho o suficiente para ir lá enfrentar o debate, para encarar o presidente Lula, para encarar o Ciro Gomes, para encarar o próprio Bolsonaro, que foi chefe dele, para ele falar aquelas coisas que ele disse que vai falar. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver o pega pra capar. Gente, ó, em discurso de abertura do ano do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu nesta terça-feira que haja uma tolerância em um ano eleitoral, destacando que não há mais espaço para ações contra o regime democrático. O Luiz Fux é fraco no falar, fraco no agir, tem sido aliado de Bolsonaro, a gente vê isso, tem sido passado a mão na cabeça do Flávio Bolsonaro, a gente tem visto isso. Hoje à noite, na volta do Critica Brasil ao vivo, às 21h45, a gente vai falar da repercussão do Flávio Bolsonaro com a volta, que ele voltou a se comunicar com Queiroz, vamos estar falando sobre isso, e também daqueles fuzis que o Flávio Bolsonaro ali está envolvido naquela venda de fuzis estranha. E hoje à noite, com o Roberto Cardoso ao vivo aqui no Critica Brasil, a partir das 21h45, você vai ter essas informações e também vamos falar sobre a morte do congolês, né, que foi pedir o salário dele e foi morto, espancado. Mas vamos falar sobre isso. Mas hoje, agora, o assessor para assuntos internacionais da presidência da República, Felipe Martins, lembra do Felipe Martins? Aquele que fez gestos estranhos atrás lá do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, aquele que, né, faz aqueles gestos neonazistas. Pois é, esse Felipe Martins é o conselheiro do Bolsonaro. Tu imagina a qualidade do conselho que ele não recebe. Bolsonaro tem um encontro marcado com o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Agora, alguns bolsonaristas, como coitadinho, como a maioria deles não entende merda nenhuma de política, eles não sabem nem o que acontece. Porque eles chamam de comunista qualquer um, e o Bolsonaro vai visitar o país mais comunista do mundo, que é a Rússia. E vai apertar a mão do Vladimir Putin, porque o Putin é o puto, né, o forte, tá enfrentando os Estados Unidos. Mas, diga-se de passagem, a Rússia sempre foi o país mais comunista do mundo. Aquele que deu aval para Cuba. Aquele do qual nós sabemos da crise dos mísseis de 1962. Aquele que ia implantar aqui, inclusive, botou medo no Bolsonaro quando colocou aqui seus aviões auxiliado pela China aqui na Venezuela. Aquele também que faz blindagem para a Coreia Oriental. Aí a gente pergunta o seguinte, a Coreia do Norte, desculpa. Aí a gente pergunta o seguinte, mas o que o Bolsonaro vai fazer lá na Rússia? Talvez aderir ao comunismo, talvez prestar continência à bandeira vermelha, eu não sei, não é isso que ele fala tanto contra os comunistas, contra o comunista. Do Bolsonaro a gente não espera nada. Basta que ele fale para a gadaiada dele que não, a Rússia não é comunista, agora a Rússia é de outro patamar. Assim como disse da China, quando foi para a China, disse, isso aqui não é comunista não, aqui é top demais, aqui tá bacana. Ou seja,
A gadaiada, coitada, acredita em tudo que ele disser e disser. Uma hora ele diz uma coisa, uma hora ele diz outra. O importante é que ele fale alguma coisa para alimentar o gado. Alimentando o gado é que importa. Então, a desinformação de um lado para o outro. As pessoas não sabem nem o que é uma coisa, o que é outra. Aliás, quando as pessoas falam de comunista, ele fala assim, vai para Cuba, vai para Venezuela, mas nunca mandam as pessoas ir para a China ou para a Rússia. Mas por que será, né? Então, são essas situações e o Felipe Martins está aconselhando o Bolsonaro que depois que visitar o Vladimir Putin em Moscou, vá também a Kiev, que é a capital da Ucrânia. Todo mundo sabe do conflito que está havendo entre a Ucrânia, a Rússia, por causa da adesão que a Ucrânia quer fazer à OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, comandada pelos Estados Unidos, a França, a Alemanha e o Reino Unido, a Inglaterra. Aí ele quer mostrar o seguinte, porque a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil está pressionando Jair Bolsonaro para não ir à Rússia, para não dar aval, dizer assim, ó, tô do lado aqui da Rússia, não dá aval mundial. Não é? Até porque isso levaria outros países a dizer, opa, tem alguém ali, tem alguém para lá, tem alguém a favor. Por isso, Felipe Martins diz, vá para lá e vá para ali, para mostrar que você está mamando nas duas tetas ao mesmo tempo. Mas o Bolsonaro é aquela figura esdrúxula, né? Ele quer aparecer, seja na Rússia comunista, seja nos Estados Unidos capitalista, enfim, aonde ele estiver, ele vai aparecer, ele vai apertar a mão de quem for para aparecer. Ele não tem nada contra comunismo, não tem nada de capitalismo, ele nem entende o que é isso. O que ele entende é fazer a gadaiada sorrir e aplaudir. Hoje à noite, na volta do Critica Brasil, às 21h45, vamos estar ao vivo esperando a sua presença. Muito obrigado pela audiência, se inscreve no canal, participe junto com a gente, mandando mensagens, mandando pix para ajudar o canal. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente volta mais tarde com outras informações. Tchau, pessoal. Beijo no coração. Hasta la vista, baby!